alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula nós vamos dar início ao estudo da gametogênese, né? O que é isso, Ana? Gênese é o início, né? O início do gameta. Ou seja, nós vamos agora estudar em duas videoaulas como se originam os gametas. Os gametas são as células reprodutivas, né? Células também, né? Que nós vamos ver se aqui tem células germinativas que vão dar origem aos gametas. No nosso caso dos animais, os gametas são o óvulo e o espermatozoide. Todos os seres vivos vão ser esse nomezinho? Não, tá bom? Por exemplo, na planta é o oosfera, não é óvulo, né? Nas plantas mais simples, não é espermatozoide, é anterozoide, e assim por diante. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma gametogênese humana, tá? Nós vamos aprender como formam os nossos óvulos e os nossos espermatozoides. Então, eu coloquei uma figurinha bonitinha, né? Esse aqui, redondinho, é o óvulo da mulher. Nós vamos ver que, na verdade, é um ovócito, né? E os espermatozoides tentando fecundar. Observem o tamanho, né? O tamanho do espermatozoide é muito menor do que do óvulo. O óvulo é uma das nossas maiores células do corpo, ok? Chega até medir 1 milímetro, então poderia até ser visto a olho nu. Bom, para a gente aprender gametogênese, como se originam os óvulos e os espermatozoides, a gente tem que entender meiose. Então, se você não assistiu a aula de meiose, sinto muito, mas você vai ficar perdido, tá bom? Então, o requisito para entender gametogênese é a meiose. Por quê? Porque a gametogênese é meiose. É a formação da meiose. A gente só vai dar nomes para as células que formam os óvulos e os espermatozoides. Então, vamos recordar aqui rapidamente, né? Nós temos, então, a meiose só acontece em células diploides. O que é células diploide? Que os cromossomos estão aos pares. Esses cromossomos, eles são homólogos, que a gente chama. Então, esse é par desse. Eu falei para vocês já em outros vídeos que os livros, as figuras, trazem os homólogos de cores diferentes, né? Para a gente ver a troca de pedaços de DNA, o crossing over, tá bom? Então, não se esqueçam que na meiose vai acontecer algumas vezes a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, que é chamado de crossing over, ou permutação, ou recombinação. Isso a gente viu lá na aula de meiose. Então, já vimos também que para qualquer célula começar a se dividir, seja por mitose ou por meiose, ela precisa duplicar o seu DNA e isso acontece numa fase chamada intérfase, né? Que antecede a divisão da célula. Então, aqui nós continuamos com 2N igual a 2. Nessa primeira célula, a diferença é que eu tenho 2 filamentos de DNA. E aqui embaixo eu vou ter 4 filamentos de DNA, né? Lembrando que nós temos agora cromossomos duplicados. 1, 2. Na verdade, é assim, né? 1, 2, ok? E nós vimos também que a meiose tem duas divisões, a primeira e a segunda. A primeira divisão a gente chama de reducional, porque nós vamos ter a separação dos cromossomos homólogos. Então, um homólogo vai para uma célula, outro homólogo vai para outra célula. Observe que agora nas células eles não estão aos pares. Então, R de redução. Então, eu tenho uma célula N igual a 1. Só tem um cromossomo, N igual a 1. Ok? Então, na primeira divisão da meiose, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, ok? Então, eu tenho uma redução no número de cromossomo. Observe que cada cromossomo, e isso é questão de vestibular, na primeira divisão da meiose, eles ainda estão duplicados, ou seja, o cromossomo tem 2 fitas de DNA. E na segunda divisão da meiose, que eu chamo de equacional, que não vai reduzir o número de cromossomo, que é N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1 e N igual a 1, a diferença tá que essas fitas duplicadas, elas se separam, né? Então, uma fitinha azul vem para cá, outra fitinha azul vem para cá, uma fitinha azul vem para cá, outra fitinha azul vem para rosinha vem para cá. Então, na segunda divisão da meiose,
eu tenho uma separação das fitas de DNA, mas com a mesma quantidade de cromossomo. A diferença é que nessas 4 células aqui de baixo, eu tenho cromossomo simples, cada um com um filamento de DNA, e nessa de cima aqui, eu tenho cromossomo duplicado com 2 filamentos de DNA. Resumindo, eu tenho uma célula 2N formando 4 células N, que é o resumo da meiose, ok? É muito importante você saber em que momento é 2N, em que momento é N, porque a gente vai ver isso agora com a formação do espermatozoide. Bom, então a formação do espermatozoide é chamado de espermatogênese, tá bom? Gênese, início do esperma, né? Lembrando que esperma não é só espermatozoide, mas a gente vai ver isso depois na aula de sistema reprodutor, tá? O espermatozoide, então, ele é o gameta masculino e ele vai ser produzido nos chamados túbulos seminíferos, muito importante. Então, aqui eu tenho essa figura aqui de cima da minha cabeça, eu tenho o corte transversal do sistema reprodutor masculino, o pênis, né? Aqui é a bexiga, né, onde armazena o xixi, e aqui um dos testículos. O testículo, então, ele é dividido em várias partes, e essa parte aqui, né, que vocês estão vendo agora já na figura ao lado, é um dos testículos, e esse testículo tem os túbulos seminíferos. Então, esses túbulos seminíferos estão dentro, túbulos seminíferos, eles estão dentro do testículo, eles compõem o testículo, ok? Então, o espermatozoide vai ser feito de célula aqui e o espermatozoide vai ser produzido dentro do túbulo seminífero. Uma vez que o espermatozoide ele está pronto, ele vai ser armazenado numa bolsinha em cima, que é chamado de epidídimo. Aqui nessa figura de cima da minha cabeça, o epidídimo ele está aqui, né? E aí, quando o homem ejacula, ele então, os espermatozoides saem do epidídimo e vão por esse canal aqui até ser eliminado pelo pênis, ok? Então, em que momento o menino começa a produzir espermatozoide? Na adolescência, tá? Então, ele começa, a gente chama de puberdade, que é o início da adolescência, ao redor dos 12 anos, e ele sempre vai produzir espermatozoide, né? Pode diminuir a quantidade de espermatozoide com o avançar da idade, mas via de regra, até o homem morrer, ele consegue produzir espermatozoide. Isso é totalmente diferente da mulher, ok? Então, nós vamos ver, e isso é muito importante para você e para a sua vida, né? O menino começa a produzir espermatozoide somente na adolescência, enquanto a mulher nós vamos ver no próximo vídeo. Lembrando, então, que os espermatozoides são produzidos no túbulo seminífero, nos túbulos seminíferos que compõem os testículos. E agora, então, a gente vai para a formação dos espermatozoides, ok? Bom, como fizemos um corte aqui, né? Olha, o testículo, que é a bolsa, né? É feito de túbulo seminífero. E se você fizer um corte transversal no túbulo seminífero, você vai ver várias celulinhas, né? Essas células são as células germinativas, são aquelas que vão dar origem ao espermatozoide. Essas células são diploides. Então, no nosso caso, 2N igual a 46, porque cada célula nossa tem 46 cromossomos, ok? Essas células, elas vão sofrer mitoses, ou seja, 2N dando 2N, né? Até que, em algum momento, isso a gente chama de período germinativo, ok? Que as células germinativas vão dando origem às células germinativas. O menino começou a chegar na puberdade, né? Então, essa célula germinativa, ela vai passar a ser chamada, ela vai sofrer um pouco de diferenciação celular, ela vai começar a ser chamada de espermatogônia, tá? Alguns autores até trazem sinônimo, célula germinativa com espermatogônia, ok? Mas a partir do momento que a gente chama de espermatogônia, a gente vai passar por um segundo período, que é o período de crescimento. Então, olha o tamanho dessa espermatogônia aqui. Essa espermatogônia, ela aumenta de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, ó, não tem divisão celular, ela só aumenta de tamanho. Ela é chamada de espermatócito 1,
ok? Vão anotando todos os nomes. Então, a espermatogônia ainda é 2N igual a 46, o espermatócito 1 ainda é 2N igual a 46. Qual que é a diferença da espermatogônia para o espermatócito 1? O tamanho, ok? Espermatogônia, ela é mais primitiva, ela é menor. Então, quando a célula recebe a mensagem que ela precisa formar espermatozoide, essa célula aumenta de tamanho e vira espermatócito 1. E é esse espermatócito 1 que vai começar a sofrer a primeira divisão da meiose. Então, o espermatócito 1 sofre a primeira divisão, lembra que tem duas, que é chamada de reducional, e aí produz duas células N. Então, aqui N igual a 23, N igual a 23, ok? Isso aqui a gente chama de período de maturação. E essa célula, cada célula N, vai sofrer a segunda divisão, que a gente chama de equacional, igual a mitose. Por que eu chamo igual a mitose? O meu cachorro chegou aqui atrás. Chama igual a mitose porque é tipo uma mitose que existe aí, né? E aí, cada espermatócito 2, que agora aqui não mostrou, essa célula N é chamada de espermatócito 2 ou de segunda ordem, tá? Vai formar, então, as chamadas espermátides. Espermátides. Então, N, N, N. 4 células N. N igual a 23, N igual a 23, N igual a 23, N igual a 23. Até formar as espermátides, eu chamo de período de maturação. Essa espermátide vai sofrer uma diferenciação, não é divisão. Ela vai se transformar como se fosse um transformer e ela vai dar origem ao espermatozoide. Mas observe que tanto a espermátide quanto o espermatozoide, eles são N, tá? Esse período de diferenciação, que a espermátide se torna diferente e forma espermatozoide, eu chamo de espermiogênese. Toma muito cuidado que espermiogênese é a transformação, né, a diferenciação da espermátide para espermatozoide. Espermatogênese é todas essas divisões que vocês estão vendo aqui. Tudo que eu expliquei aqui é espermatogênese. Então, vamos recapitular. O testículo tem os túbulos seminíferos, tem células germinativas. Elas vão sofrendo mitose em algum momento, isso chama período germinativo. Né? Essas células germinativas passam a ser chamadas de espermatogônia, 2N igual a 46. Essa espermatogônia, ela sofre um crescimento e passa a ser chamada de espermatócito 1. Isso eu chamo de período de crescimento, tá? Deixa eu pôr aqui, período de crescimento. O espermatócito 1 continua sendo 2N igual a 46. Esse espermatócito 1, ele sofre a primeira divisão da meiose, produzindo espermatócito 2. Esse espermatócito 2 já é N igual a 23. Então, é questão também, muito cuidado. Sempre que você vira o número 1 aí em romano, é célula diploide. Se você vê o 2 em algarismo romano, é célula haploide. E esse espermatócito 2 faz a segunda divisão da meiose, formando 4 espermátides, tá bom? A partir do espermatócito 2, galera, tudo N, tudo haploide, N igual a 23. Para cima, 2N, para baixo, N. E a espermátide, ela vira espermatozoide por um processo chamado de espermiogênese. Aqui é um resuminho de tudo que eu falei, ok? Então, vocês param o vídeo, podem anotar tudo aí. E aí, então, só lembrando o cariótipo humano, né? Nós temos, como eu falei para vocês, nossas células 2N igual a 46 ou 23 pares, né? Desses 23 pares, os 22 a gente chama de autossomo e um par sexual. No caso, o homem ou é o X ou é o Y. O que significa isso? Significa que o espermatozoide, ele vai carregar os 22 mais o X, ou ele vai carregar o 22 mais o Y, porque os espermatozoides, quando sofre 2N para N, não pode ter o par.
Então, toma muito cuidado com o cariótipo. E observe que esse cariótipo aqui, ó, da esquerda, deixa eu pôr em amarelo aqui, ó, é um cariótipo de um óvulo também. Então, quando você observa essa figura da esquerda aqui, você não sabe se é um óvulo ou um espermatozoide, porque o óvulo também traz o X. Agora, se você vira essa figura da direita aqui, que é uma célula haploide, N igual a 23, ó, observe que o cromossomo 1 não tem par, o 2 não tem par, o 3 não tem par, eles estão sozinhos. Então, é haploide. Agora, olha aqui, ó, tem par, 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 então é diploide, ok? Então, mais uma vez, quem determina o sexo do bebê é o homem, já que ou ele vai carregar o X ou ele vai carregar o Y. E a mulher sempre carrega o X, ok? E aqui, então, para vocês estudarem mais uma vez. Então, a espermatogônia, eu tenho 2N igual a 46, sendo que 44 não são sexuais, a gente chama de autossomos, e 2 são sexuais, o X e o Y. Então, aí ocorre várias mitoses e a diferenciação celular, né? Ou seja, a espermatogônia aumenta de tamanho, e então eles passam a ser chamados de espermatócito primário ou de primeira ordem, né? Ou espermatócito 1, tanto faz. Continua 44 mais XY. E aí sofre a meiose 1. O que é meiose 1? Separa os cromossomos homólogos. Ó, esse aqui era homólogo desse, esse é homólogo desse. Um veio para cá, o outro veio para cá. Um veio para cá, o outro veio para cá. Separação. Eu passo a ser chamado isso de espermatócito secundário. Então, observe que para um lado veio o X e para o outro lado veio o Y. E aí eu tenho a meiose 2, que é a separação das cromátides. O que é a cromátide? A fita de DNA. Então, aqui eu tenho uma cromátide, aqui eu tenho outra. E aí uma cromátide vai para um lado e uma cromátide vai para o outro, tá? E aí nós temos a formação, né, de 4 espermatozoides, sendo 2 eles carregando o X, 2 eles carregando o Y. Pausa, esse esquema é muito importante. Aonde tem diploide, aonde tem haploide, aonde tem X, aonde tem Y, isso é muito importante, ok? E aqui a espermiogênese, né? Espermiogênese é quando a espermátide, então, é transformada em espermatozoide. Então, muito legal aqui, né? O complexo de Golgi vai se concentrar perto do núcleo, as mitocôndrias vão se concentrar próximo ao flagelo. Por quê? Porque a mitocôndria fornece energia para o flagelo bater, para o espermatozoide andar. E aí você percebe que a formação do acrossomo, que é rico em enzimas digestivas, que nós falamos lá em organelas, que esse acrossomo vem do complexo de Golgi, né? Então, observe o espermatozoide. Ela tem o acrossomo na ponta, o núcleo, as mitocôndrias e o flagelo, tá bom? Observe que de espermátide para espermatozoide perde-se grande parte do citoplasma da célula. O citoplasma vai ser eliminado. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. É bastante nome para variar, né? Mas é importante vocês entenderem toda a estrutura e terem anotado todos os nomes, aonde tem 2N, aonde tem N, tá bom? E bora para a segunda videoaula, que agora é a parte feminina. Um beijo!